Capítulo 3. Anos Dolorosos, de 1881 a 1883. Tinha meus 8 anos e meio quando Leônia deixou o internato e tomei o lugar dela na abadia. Ouvi dizer muitas vezes que o tempo passado em colégio é o melhor e o mais doce da vida. Para mim, não foi assim. Os 5 anos que ali passei foram os mais tristonhos da minha vida. Se não tivesse comigo minha querida Celina, ali não poderia ter ficado um mês sequer sem cair doente. A pobre florzinha estava habituada a lançar-se suas débeis raízes em terra escolhida, feita expressamente para ela. Parecia-lhe também muito desagradável viver entre flores de toda espécie, com raízes às vezes um tanto grosseiras, e ver-se na obrigação de procurar em terra comum a seiva necessária para sua subsistência. Vós, porém, me instruísseis tão bem, minha querida mãe, que chegando ao colégio era a mais adiantada das crianças da minha idade. Entrei em classe de alunas maiores do que eu. Uma delas, com seus 13 a 14 anos, era pouco inteligente, mas sabia, contudo, impor-se às colegas e às próprias mestras. Vendo que eu, tão pequenina, era quase sempre a primeira da classe e estimada de todas as religiosas, sentiu por certo inveja, coisa muito perdoável em aluna interna, e fez-me pagar de 1000 modos os meus pequenos sucessos. Com minha índole tímida e delicada, não sabia como defender-me e limitava-me a chorar sem dizer nada, não me queixando nem sequer a voz daquilo que padecia. Não tinha, contudo, bastante virtude para me sobrepor a tais misérias da vida, e meu pobre coraçãozinho sofria deveras. Por sorte minha, todas as tardes retornava ao lar paterno, e então meu coração expandia-se. Pulava aos joelhos do meu rei, a quem dizia as notas que tinha recebido, e o seu beijo fazia-me esquecer todas as minhas mágoas. Com alvoroço, não anunciei o resultado de minha primeira composição, a composição de História Sagrada. Faltou-me um só ponto para a nota máxima, pois não soubera o nome do pai de Moisés. Era, portanto, a primeira e tirei uma bela condecoração de prata. Papai deu-me em recompensa uma linda moedinha de 4 soldos. Coloquei-a num estojo que ficou destinado a receber uma nova moeda, sempre da mesma importância, quase toda quinta-feira. Do mesmo estojo ia tirar, quando em algumas festas queria contribuir de meu bolso na coleta de esmolas, quer para a propagação da fé, quer para outras obras semelhantes. Encantada com o bom êxito de sua aluninha, Paulina deu-lhe de presente um lindo arco de brincar, com o fito de encorajá-la a continuar bem estudiosa. A pobrezinha tinha real necessidade das alegrias de família, sem as quais a vida do colégio lhe seria árdua demais. Quinta-feira de tarde não havia aulas. Não era, porém, como as folgas dadas por Paulina. Não ficava no mirante com papai. Tinha que brincar, não com minha Celina, o que me agradava, quando sozinha com ela, mas em companhia de minhas priminhas e de outras meninas. Era para mim verdadeira mortificação, pois não sabia brincar como as demais crianças. Não era companheira agradável. No entanto, sem o conseguir, fazia todo o meu possível para imitar as outras.
Sentia muito tédio, principalmente quando tinha que passar toda a tarde a dançar quadrilhas. A única coisa do meu gosto era ir ao Jardim da Estrela. Tomava então a dianteira em toda parte, a colher flores em profusão e, por saber descobrir as melhores, provocava a inveja de minhas coleguinhas. O que também me agradava era ficar por acaso a sós com a Mariazinha, porque já não contar com Celina Maldelonde, que a levava a jogos ordinários. Deixava-me livre escolha e eu escolhia então um jogo inteiramente novo. Maria e Teresa davam-se ares de dois anacoretas, que não dispunham senão de uma mísera choupana, de um pequeno trigal e de alguns legumes para cultivar. A vida deles decorria numa contemplação contínua, isto é, um dos anacoretas substituía o outro na oração, quando era preciso ocupar-se com a vida ativa. Tudo se fazia num acordo, num silêncio, em moldes tão religiosos que era perfeito. Quando titia vinha buscar-nos a passeio, nosso jogo continuava até a rua. Os dois anacoretas recitavam juntos o terço, valendo-se dos dedos, a fim de não exibir sua devoção ao público indiscreto. Um dia, entretanto, o mais novo dos anacoretas descuidou-se. Tendo recebido um bolo para a merenda, traçou o rasgado sinal da cruz antes de comê-lo, o que provocou o riso de todos os profanos do século. Maria e eu tínhamos sempre os mesmos palpites. Os próprios gostos afinavam-se tão harmoniosamente que certa vez nossa união de vontades passou da conta. Ao voltarmos uma tarde da abadia, disse a Maria: "Conduze-me, que vou fechar os olhos." "Eu também quero fechá-los", respondeu-me. Dito e feito. Sem discutir, cada qual pôs em obra sua vontade. Estávamos na calçada, não havia o que temer dos veículos. Depois de agradável caminhada de alguns minutos, tendo apreciado o gozo de andar sem ver, as duas estouvadinhas tombaram juntas por cima de umas caixas colocadas à porta de uma loja. Por outra, derrubaram-nas. Muito encolorizado, saiu um negociante para levantar a mercadoria. As duas cegas voluntárias se levantaram por si mesmas em boas condições e corriam a passos largos, com olhos arregalados, enquanto ouviam as justas reprimendas de Joana, que ficara tão zangada quanto o negociante. Por isso, para nos punir, resolveu separar-nos uma da outra. E daquele dia em diante, Maria e Celina iam juntas, enquanto eu caminhava com Joana. Isto pôs um termo à nossa demasiada união de vontades. Não foi um mal para as mais velhas, que nunca entravam em acordo e discutiam durante todo o trajeto. Dessa forma, a paz foi completa. Nada disse ainda a respeito das minhas íntimas relações com Celina. Oh, se fosse mister narrar tudo, não poderia chegar ao fim. Em Lisieux, inverteram-se os papéis. Celina tornara-se uma criança terrivelmente arteira e boliçosa, enquanto Teresa já não passava de uma menininha muito tratável, mas chorona a não mais poder. Isso não impedia que Celina e Teresa crescessem cada vez mais em sua mútua afeição. De vez em quando havia algumas pequenas discussões sem maiores consequências, e no fim elas sempre se entendiam. Posso dizer que minha querida maninha jamais me causou desgosto, mas foi para comigo como que um raio de sol,
sempre a alegrar-me e a consolar-me. Quem descreverá a intrepidez com que tomava minha defesa na abadia quando me acusavam? Tão grande era o seu cuidado pela minha saúde que por vezes me importunava. O que não me enfadava era observá-la quando brincava. Punha em certa ordem o grupo de nossas bonequinhas e dava-lhes aula como uma mestra competente. Só que dava um jeito de serem suas filhas sempre bem comportadas, enquanto que as minhas eram muitas vezes expulsas da classe por mau comportamento. Falava-me de todas as coisas novas que vinha aprendendo na classe, o que muito me entretinha, considerando-a um poço de ciência. Haviam-me apelidado filhinha de Celina. Por isso, quando ela estava descontente comigo, seu maior sinal de aborrecimento era declarar-me: já não és minha filhinha. Acabou-se. Disso nunca esquecerei. Então, só me restava chorar como Madalena, suplicando-lhe ainda me considerasse sua filhinha. Logo me abraçava e prometia-me de já não se lembrar de nada. Para me consolar, tomava uma de suas bonecas e dizia-lhe: minha querida, dá um abraço em sua tia. Certa ocasião, a boneca foi tão ardorosa em abraçar-me com carinho que me enfiou os 2 bracinhos pelo nariz. Celina, que não o fizera de caso pensado, olhava estupefata para mim, que estava com a boneca suspensa no nariz. A tia não levou muito tempo em se desfazer dos abraços, por demais carinhosos, de sua sobrinha, e a desatou a rir gostosamente de tão singular aventura. O mais divertido era ver-nos comprar juntas nossos presentes no bazar. Cuidávamos de ficar escondidas uma da outra. Dispondo de 10 soldos para gastar, precisávamos pelo menos de 5 ou 6 objetos diferentes, e tratava-se de ver quem compraria as coisas mais bonitas. Encantadas com nossas aquisições, guardávamos com impaciência o primeiro dia do ano, a fim de oferecermos uma a outra nossos grandiosos presentes. Quem acordasse antes da outra, apressava-se em lhe desejar feliz ano novo, e logo nos dávamos uma a outra os presentes de boas festas. Cada qual de nós ficava extasiada com as preciosidades que se vendiam por 10 soldos. Esses mimos nos causavam quase tanto prazer quanto os lindos presentes de boas festas que vinham de titio. Isso, aliás, era apenas o começo das alegrias. Naquele dia, vestíamos-nos num instante, e cada qual se punha a espreitar para saltar ao pescoço de papai. Logo que ele saísse do quarto, eram gritos de alegria por toda a casa, e nosso bom paizinho mostrava-se feliz por nos ver tão contentes. Os presentes de boas festas que Maria e Paulina davam às suas filhinhas não eram de grande valor, mas também lhes proporcionavam grande alegria. Naquela idade não éramos indiferentes. Nossa alma expandia-se em toda a sua frescura, como uma flor que é feliz por receber o orvalho da manhã. Com efeito, nossas alegrias eram em comum. Bem o percebi no dia da primeira comunhão de minha querida Celina. Só tendo 7 anos, ainda não frequentava a abadia, mas conservei no coração a gratíssima lembrança da preparação que vós, minha querida mãe, proporcionastes a Celina. Todas as tardes, vós a tomáveis sobre os joelhos e com ela conversáveis sobre o grande ato que ia realizar. Eu cá escutava, muito desejosa de preparar-me também,
mas frequentemente me dizias que fosse embora, por ser ainda muito pequena. Sentia então um desgosto muito grande, pensando comigo que 4 anos não deram demais como preparação para receber o bom Deus. Uma tarde, escutei-vos falar que, feita a primeira comunhão, se devia começar vida nova. Resolvi imediatamente não esperar por esse dia, mas começá-la ao mesmo tempo que Celina. Jamais senti quanto a amava, como vinha senti-lo durante o seu retiro de 3 dias. Pela primeira vez na vida, eu estava longe dela e não dormia em sua cama. No primeiro dia, esquecida de que não ia voltar, guardei um galhinho de cerejas para as comer com ela. Quando percebi que não chegava, fiquei muito pesarosa. Papai consolou-me com a declaração de que no dia seguinte me levaria até a abadia para visitar minha Celina, que eu lhe daria outro galho de cerejas. O dia da primeira comunhão de Celina deixou-me uma impressão semelhante à que tive na minha própria. Ao despertar de manhã, sozinha, na cama grande, senti-me inundada de alegria. É hoje, chegou o grande dia. Não me cansava de repetir essas palavras. Parecia-me que era eu quem ia fazer minha primeira comunhão. Creio ter recebido grandes graças nesse dia e considero-o como um dos mais belos de minha vida. Retrocedi um pouco no assunto para reavivar essa deliciosa e carinhosa reminiscência. Devo agora falar da dolorosa provação que veio a partir do coração de Teresinha, quando Jesus lhe arrebatou a querida mamãe, a sua Paulina, tão afetuosamente amada. Um dia dissera a Paulina que queria ser anacoreta. Parti com ela para um deserto longínquo. Deu-me por resposta que meu desejo era também o seu, e que esperaria até que eu fosse bastante grande para a partida. Isso, sem dúvida, não fora dito seriamente, mas Teresinha tinha-o levado a sério. Por conseguinte, qual não foi a sua dor ao ouvir, um dia, sua querida Paulina falar com Maria de sua próxima entrada no Carmelo? Não sabia o que era o Carmelo, mas entendia que Paulina me deixaria para entrar num convento. Entendia que não esperaria por mim e que eu perderia minha segunda mãe. Oh, como descrever a angústia do meu coração? Compreendi num instante o que era a vida. Até ali não a tinha visto tão tristonha, mas então se me deparou em toda a sua realidade. Vi que não era senão um sofrimento e separação contínua. Derramei lágrimas bem amargas, pois ainda não compreendia o gozo do sacrifício. Era fraca, tão fraca, que tomo por grande graça ter podido suportar uma provação que parecia colocar-se muito acima de minhas forças. Se ficasse sabendo aos poucos da partida de minha querida Paulina, talvez meu sofrimento não fora tanto. Mas, tê-lo sabido de surpresa, foi como se uma espada se me cravasse no coração. Sempre me lembrarei, minha querida mãe, com que ternura me consolastes. Depois, explicaste-me a vida do Carmelo, a qual se me afigurou muito bonita. Ao repassar pelo Espírito tudo quanto me falastes, senti dentro de mim ser o Carmelo o deserto onde o bom Deus queria que eu fosse também esconder-me. Senti-o com tanta veemência que não tive a mínima dúvida no meu coração. Não era um devaneio de criança que se deixa levar, mas a certeza de um chamado divino.
queria eu ir para o Carmelo, não por causa de Paulina, mas por Jesus tão somente. Pensei muitas coisas que não se podem exprimir por palavras, mas que me deixaram grande paz na alma. No dia seguinte, confiei meu segredo a Paulina. Tomando meus desejos como vontade do céu, disse-me que eu iria logo com ela visitar a Madre Priora do Carmelo e precisava dizer-lhe que o bom Deus me fazia sentir. Escolheu-se um domingo para a solene visita. Grande foi o meu acanhamento ao saber que Maria Guerin ficaria junto a mim, por ser eu muito pequena para visitar as carmelitas. Entretanto, precisava descobrir um meio de estar sozinha. Eis a ideia que me ocorreu. Disse a Maria que, tendo o privilégio de visitar a Madre Priora, devíamos ser muito atenciosas e delicadas. Por isso, tínhamos de confiar-lhes nossos segredos. Portanto, cada qual, por sua vez, sairia um instante e deixaria a outra sozinha. Maria acreditou no que eu dizia, e apesar de sua repugnância em confiar segredos que não possuía, permanecemos, uma após a outra, sozinhos junto à nossa Madre. Tendo ouvido minhas grandes confidências, Madre Maria de Gonzaga acreditou em minha vocação. Declarou-me, todavia, que não eram recebidas postulantes de 9 anos, e seria preciso aguardar meus 16 anos. Resignei-me, não obstante meu vivo desejo de entrar o mais cedo possível e de fazer minha primeira comunhão no dia que Paulina tomasse o hábito. No mesmo dia, pela segunda vez, recebi louvores. Tinha vindo ver-me a irmã Teresa de Santo Agostinho, e não cansava de repetir que eu era engraçadinha. Minha intenção não era ir ao Carmelo para receber elogios, razão porque, após o locutório, não parava de repetir ao bom Deus que era única e exclusivamente por ele que eu queria ser carmelita. Aproveitei bem da minha querida Paulina durante as poucas semanas que ainda continuava no mundo. Todos os dias, Celina e eu comprávamos para ela bolo e bombons, pensando que dentro de pouco já não os comeria. Estávamos sempre ao seu lado e não lhe dávamos um minuto de sossego. Chegou, afinal, o dia 2 de outubro, dia de lágrimas e de bênçãos, quando Jesus colheu a primeira de suas flores, que devia ser a mãe daquelas que, aos poucos anos depois, viriam unir-se de novo a ela. Vejo ainda o lugar onde recebi o derradeiro beijo de Paulina. Em seguida, titia levou-nos todas para a missa, enquanto o papai subia a montanha do Carmelo para oferecer seu primeiro sacrifício. Toda a família se debulhava em lágrimas, de sorte que as pessoas, vendo-nos entrar na igreja, olhavam admiradas para nós, mas isto pouco se dava e não me impedia de chorar. Creio que, se tudo desmoronasse em redor de mim, não teria tomado nenhum conhecimento. Contemplava o belo céu azul e ficava surpresa que o sol luzisse com tanto esplendor, enquanto minha alma estava inundada de tristeza. Pensais, talvez, minha querida mãe, que exagero a aflição que estava sentindo? Leve em conta que não podia ser lá muito grande, pois tinha a esperança de encontrar-vos novamente no Carmelo.
mas é que minha alma estava longe da maturidade. Por muitos cadinhos deveria eu passar até atingir o termo que tanto almejava. Depois de outubro, era o dia fixado para a reabertura das aulas na abadia. Por isso eu precisei ir para lá, não obstante minha tristeza. Pela tarde veio titia buscar-nos para irmos ao Carmelo, e vi minha querida Paulina atrás das grades. Oh, como sofri nessa visita ao Carmelo! Já que escrevo a história de minha alma, tenho a obrigação de dizer tudo à minha querida mãe. Confesso que os sofrimentos anteriores à sua entrada não eram nada em comparação com os que lhe se sucederam. Cada quinta-feira íamos toda a família ao Carmelo, e eu, habituada que era a entreter-me com Paulina, de coração a coração, conseguia a muito custo 2 ou 3 minutos ao terminar a visita. Entende-se que eu os passasse a chorar e me fosse embora com o coração partido. Não compreendia que, por atenção à titia, preferíveis dirigir a palavra a Joana e a Maria em vez de falar com vossas filhinhas. Não o percebia e no fundo do coração punha-me a dizer: Paulina está perdida para mim. É surpreendente ver como meu espírito se abriu no meio do sofrimento. Abriu-se a tal ponto que não tardei em cair doente. A doença que me atingira provinha certamente do demônio. Furioso com vossa entrada no Carmelo, quis desforrar-se contra mim do grande dano que nossa família lhe infligiria para o futuro, mas não sabia que a carinhosa rainha do céu velava por sua débil florzinha e lhe sorria do alto do seu trono, dispondo-se a deter a tempestade no momento que sua flor poderia quebrar-se irremediavelmente. Pelo fim do ano, fui acometida de contínua dor de cabeça, que quase não me fazia sofrer. Estava em condições de continuar os estudos, e ninguém se preocupava por minha causa. Assim ficou a situação até a Páscoa de 1883. Tendo papai ido a Paris com Maria Eleônia, titia levou-me com Celina para sua casa. Certa noite, titio, que ficara comigo, falou-me de mamãe, de recordações antigas, de uma maneira tão bondosa que profundamente me comoveu e fez chorar. Disse-me então que eu tinha um coração demasiado sensível e necessitava de muita distração. E com titia resolveu proporcionar-nos folguedos nos feriados de Páscoa. Naquela noite, devíamos ir ao círculo católico. Achado, porém, que estava muito cansada, titia fez-me deitar. Ao trocar de roupa, fui sacudida por um estranho tremor. Crendo que eu estava com frio, titia rodeou-me de cobertores e botijas com água quente. Nada, entretanto, fazia reduzir minha agitação, que durou quase a noite inteira. Ao regressar do círculo católico, com minhas primas e Celina, titio ficou muito surpreso de encontrar-me em tal estado. Tinha-o por muito grave, mas não quis declarar para que titia não se sobressaltasse. No dia seguinte, mandou chamar o doutor Nota, que achou, como titio, estar eu com doença muito grave, da qual nunca fora atingida criança tão nova. Todo mundo ficou consternado. Minha tia viu-se obrigada a conservar-me em sua casa e cuidou de mim com um desvelo verdadeiramente maternal. Quando papai voltou de Paris com minhas irmãs maiores,
amada recebeu-os com um ar tão desconsolado que Maria pensou que eu tivesse morrido. A doença, porém, não era ainda de morrer. Era antes como a de Lázaro, para a glorificação de Deus. De fato, ele o foi, graças à admirável resignação do meu pobre paizinho, que pensava que sua filhinha ficaria louca ou então morreria. Ele o foi, outro sim, graças à resignação de Maria. Oh, quanto sofreu por minha causa! Como lhe sou reconhecida pelos cuidados com que tão grande desprendimento me prodigalizou. O coração ditava-lhe o que me era necessário. Na verdade, o coração de mãe é muito mais sagaz do que o de um médico. Sabe adivinhar o que convém na doença da filha. A coitada da Maria teve de acomodar-se em casa do meu tio, por não haver então possibilidade de me transportarem aos Bissonnettes. Aproximavam-se, entretanto, a tomada de hábito de Paulina. Diante de mim, evitavam de falar a respeito, sabendo do desgosto que teria em não poder assistir. Mas era eu quem muitas vezes tocava no assunto, quando dizia que estaria bastante melhor para visitar minha querida Paulina. Realmente, o bom Deus não quis privar-me dessa consolação. Quis antes consolar sua querida desposada, que tanto sofrera com a doença de sua filhinha. Notei que, no dia dos desposórios, Jesus não quer submeter suas filhas a provações. Deve a festa correr sem contratempos, como um antegozo das alegrias do paraíso. Disso, não deu ele prova já 5 vezes? Pude, por conseguinte, abraçar minha mãe querida, sentar-me em seus joelhos e cobri-la de afagos. Pude contemplá-la tão encantadora em seu branco ornado de noiva. Oh, foi um dia radiante, de permeio em minha sombria provação, mas o dia passou com presteza. Tive logo de tomar a carruagem que dali me levou bem longe de Paulina, bem longe do meu amado Carmelo. Depois de chegarmos aos Bissonnettes, fizeram-me deitar contra minha vontade, pois eu assegurava estar perfeitamente curada e já não precisar de tratamento. Ainda mal, não me encontrava senão no começo de minha provação. No dia seguinte, tive uma recaída e a doença agravou-se de tal maneira que, por cálculos humanos, eu já não podia sarar. Não sei como descrever doença tão estranha. Persuadi-me agora de ser obra do demônio. Mas bastante tempo depois da cura, acreditava ter ficado doente a propósito, o que constituía verdadeiro martírio para minha alma. Falei disso com Maria, que me tranquilizou o mais que podia com sua bondade de sempre. Falei disso também em confissão, e meu confessor tentou acalmar-me, alegando que não era possível fingir estado de doença ao ponto em que eu ficara. O bom Deus, que indubitavelmente queria purificar-me e antes de tudo humilhar-me, deixou comigo tal martírio íntimo até minha entrada para o Carmelo, onde o Pai de nossas almas me tirou, como que com a mão, todas as minhas dúvidas, e desde então ando perfeitamente tranquila. Não é de surpreender que receasse de ter me aparentado doente sem o ser na realidade? Pois dizia e fazia coisas em que nem pensava, quase sempre parecia estar em delírio, a proferir palavras incoerentes. Apesar disso, tenho a certeza de não ter ficado,
um instante sequer privada do uso da razão. Muitas vezes parecia estar desmaiada e não fazia o mínimo movimento. Então, deixaria fazer de mim o que quisessem, até que me matassem. Não obstante, escutava tudo o que se dizia ao meu redor, e ainda me lembro de tudo. Certa vez, aconteceu-me de ficar por muito tempo sem poder abrir os olhos, e abri-los por um instante quando estava sozinha. Creio que o demônio recebera um poder exterior sobre mim, mas não podia acercar-me de minha alma nem do meu espírito, senão para me inspirar enormes receios de certas coisas. Por exemplo, de remédios muito simples que em vão se esforçavam por me fazer tomar. No entanto, se o bom Deus permitia ao demônio achegar-se a mim, também me enviava anjos visíveis. Maria sempre ficava junto à minha cama, cuidava de mim e consolava-me com a afeição de mãe. Jamais externou o menor enfado e eu, todavia, lhe dava muito incômodo, não admitindo que se arredasse de mim. No entanto, ela tinha justa necessidade de ir tomar refeição com papai, mas eu não parava de chamar por ela todo o tempo de sua ausência. Vitória, que me fazia guarda, era por vezes obrigada a ir chamar minha querida mamã, como eu a chamava. Se Maria quisesse sair, havia de ser para ir à missa ou visitar Paulina. Então eu não falava nada. Meu tio e minha tia eram igualmente muito bons para comigo. Minha boa querida titia vinha visitar-me todos os dias e trazia-me uma infinidade de agrados. Vinham também visitar-me outras pessoas, amigas da família. Eu, porém, suplicava a Maria lhes dissesse que não queria receber visitas. Não me era agradável ver em redor de minha cama pessoas sentadas, enfileiradas, a olharem para mim como se fosse um bicho raro. A única visita que me dava prazer era a do titio e da titia. Depois da doença, não poderia precisar quanto minha afeição por eles aumentou. Mais do que nunca, compreendi melhor que, para nós, não se tratava de parentes comuns. O pobre de nosso paizinho tinha muita razão em nos repetir, de vez em quando, as palavras que acabo de escrever. Mais tarde, teve prova de que não se enganara, e agora deve por certo proteger e bendizer os que lhe tributaram tão abnegadas atenções. Quanto a mim, como estou ainda no exílio e não posso demonstrar meu reconhecimento, só disponho de um único meio para avaliar meu coração: rezar pelos parentes que estremeço e que foram e ainda são tão bondosos para comigo. Leônia também usava de muita bondade para comigo. Tentava distrair-me do melhor modo ao seu alcance. Eu é que algumas vezes a magoava, pois ela bem via que, junto a mim, Maria era insubstituível. E que não fazia minha querida Celina por sua Teresa? Em dia de domingo, em vez de sair a passeio, vinha fechar-se horas inteiras dentro de casa, ao pé de uma pobre menininha que tinha aparência de idiota. Realmente precisava haver amor para que se não esquivassem de mim. Ah, minhas queridas maninhas, quanto não vos fiz padecer? Ninguém mais do que eu vos causou tanto sofrimento, e ninguém recebeu tanto amor quanto vós me prodigalizastes. Por sorte, terei o céu para me vingar. Muito rico é meu esposo,
e de seus tesouros de amor tirarei para vos retribuir ao cêntuplo tudo quanto sofrestes por minha causa. Na doença, meu maior consolo era receber carta de Paulina. Eu a lia, tornava a ler e até sabia de cor. Certa vez, minha querida mãe, enviaste-me uma ampulheta e uma das minhas bonecas vestida de carmelita. Dar uma ideia de minha alegria é algo de impossível. Titio não ficou satisfeito, dizendo que, em vez de me fazerem lembrar do Carmelo, seria preciso mantê-lo longe do meu espírito. Mas eu sentia, pelo contrário, que a esperança de ser um dia carmelita me alentava ao viver. Meu gosto era trabalhar para Paulina. Fazia-lhe pequenos trabalhos de papel Bristol e minha maior ocupação era tecer grinaldas de boninas e florzinhas para a Santíssima Virgem. Estávamos no belo mês de maio. Toda a natureza se guarnecia de flores e trescalava de alegria. Só a florzinha enlanguecia e parecia murchar para sempre. Entretanto, tinha junto a si um sol. Esse sol era a estátua milagrosa da Santíssima Virgem, que por 2 vezes tinha falado à mamãe. A miúde, sim, bem a miúde, a florzinha pendia sua corola em direção do astro bendito. Certo dia, vi quando papai entrou no quarto de Maria, onde eu estava acamada. Deu-lhe, com expressão de grande tristeza, várias moedas de ouro, dizendo-lhe escrevesse para Paris, mandando celebrar missas em honra de Nossa Senhora das Vitórias, para curar sua pobre filhinha. Oh, como me comoveu ver a fé e o amor do meu querido rei! Queria poder dizer-lhe que estava curada, mas já eram demais as falsas alegrias que lhe tinha preparado. Não eram, pois, meus desejos que poderiam produzir milagre, e para minha cura se fazia mister um milagre. Era preciso um milagre, e foi Nossa Senhora das Vitórias que o fez. Num domingo, durante a novena de missas, Maria saiu para o jardim e deixou-me com Leônia, que lia perto da janela. Ao cabo de alguns minutos, pus-me a chamar quase que a surdina. Mamã, mamã. Habituada a ouvir-me sempre chamar assim, Leônia não me deu atenção. Isso durou muito tempo. Então chamei mais forte e por fim Maria voltou. Vi perfeitamente quando entrou, mas não conseguia dizer que a reconhecia, continuando a chamar cada vez mais forte. Mamã! Parecia muito com a luta violenta e inexplicável. E Maria talvez sofresse mais do que eu. Após baldados esforços para me mostrar que estava junto a mim, pôs-se de joelhos perto da minha cama, com Leônia e Celina. Voltando-se depois para a Santíssima Virgem e rezando-lhe com fervor de uma mãe que pede pela vida de sua filha, Maria alcançou o que desejava. Por não encontrar nenhuma ajuda na terra, a coitada da Terezinha também se voltara para sua mãe do céu, suplicando-lhe de todo o coração tivesse enfim piedade dela. De repente, a Santíssima Virgem me pareceu bela, tão bela como nunca tinha visto nada tão formoso. O rosto irradiava inefável bondade e ternura, mas o que me calou no fundo da alma foi o empolgante sorriso da Santíssima Virgem. Nessa altura,
desvaneceram-se todos os meus sofrimentos. Das pálpebras me saltaram 2 grossas lágrimas e deslizaram silenciosas sobre as faces. Eram lágrimas de uma alegria sem inquietação. Oh, pensei comigo, a Santíssima Virgem sorriu para mim, como sou feliz. Mas nunca mais, jamais o contarei a ninguém, porque então desapareceria a minha felicidade. Sem nenhum esforço, baixei os olhos e enxerguei Maria, que olhava para mim com amor. Parecia emocionada e dava a impressão de suspeitar o favor que a Santíssima Virgem me concedera. Oh, era exatamente a ela, as suas edificantes orações, que devia a graça do sorriso da Rainha dos Céus. Quando viu meu olhar fito na Santíssima Virgem, desci para si. Teresa está curada. Sim, a florzinha ia renascer para a vida. O raio luminoso que a reanimara não pararia suas beneficências. Não atuou de uma só vez, mas de modo manso e agradável foi levantando e revigorando sua flor, de tal sorte que 5 anos depois ela desabrocharia na montanha do Carmelo. Como disse, Maria adivinhara que a Santíssima Virgem me tinha outorgado alguma graça oculta. Por isso, logo que fiquei a sós com ela, como perguntasse o que vira, não pude resistir às suas indagações, tão carinhosas e insistentes. Admirada de ver meu segredo descoberto, sem que o tivesse revelado, confiei-o todo inteiro à minha querida Maria. Mas, infelizmente, como tinha pressentido, minha felicidade ia desaparecer e redundar em amargura. Por 4 anos, a lembrança da inefável graça recebida foi para mim verdadeiro tormento espiritual. Não recuperaria minha felicidade senão aos pés de Nossa Senhora das Vitórias. Mais tarde, tornarei a falar desta segunda graça da Santíssima Virgem. Tenho agora que vos contar, minha querida mãe, como minha alegria se converteu em tristeza. Depois de ter ouvido o relato ingênuo e sincero da minha graça, Maria pediu-me autorização de comunicá-la ao Carmelo, e por mim não podia dizer que não. Por ocasião de minha primeira visita ao querido Carmelo, fiquei inundada de alegria quando vi minha Paulina com o hábito da Santíssima Virgem. Foi para nós 2 um momento muito venturoso. Havia tanta coisa por dizer que não pude absolutamente falar nada. O coração estava cheio demais. A bondosa Madre Maria de Gonzaga ali estava também e dava-me 1000 demonstrações de afeto. Vi ainda outras freiras, diante das quais perguntaram-me a respeito da graça que recebera e quiseram saber de mim se a Santíssima Virgem trazia ao colo o menino Jesus, ou também se havia muita luminosidade e outras perguntas. Todas essas perguntas me conturbaram e me atormentaram. Só podia declarar uma coisa: a Santíssima Virgem pareceu-me muito linda e eu a vi sorrir para mim. Foi sua simples figura que me impressionara, razão porque me parecia ter mentido. Meus tormentos espirituais acerca de minha doença já tinham começado. Ao verificar que em seu íntimo as carmelitas imaginavam coisa muito diferente. Não padece dúvida, tivesse guardado meu segredo,
teria também guardado minha felicidade, mas a Santíssima Virgem permitiu tal tormento para o bem de minha alma. Sem ele, talvez teria algum pensamento de vaidade. Quando, pelo contrário, a humilhação se tornou minha partilha, não podia considerar-me senão com sentimento de profunda aversão. Oh, só no céu poderei revelar o quanto sofri.